Salve, salve galera, como é que vocês estão? Vamos embora fazer essa parte de hidrostática, que é o princípio de Pascal, que é tão amplamente, que está presente no nosso dia a dia e que a gente normalmente ouve palavras como pressão, densidade, prensa hidráulica, elevadores hidráulicos, macacos hidráulicos, freios de carros, mas a gente não sabe normalmente como acontece o funcionamento desses objetos, desses utensílios que são tão importantes para o nosso dia a dia. Então, vem cá, antes de tudo, aprender o que é um fluido, pois a gente precisa saber o que é um fluido, e principalmente os fluidos newtonianos, que são os mais comuns no nosso dia a dia, são os mais recorrentes. Então, vem cá. Fluido é uma parte da matéria, de uma substância, em que a gente, ao aplicar uma força nela, seja em diferentes sentidos, direções, ela vai modificar seu posicionamento das suas moléculas. E esses fluidos também, eles se restringem a parte de gases, líquidos e plasma. Beleza, entendido esse conceito, vamos para essa garrafa, analisar essa garrafinha, que de fato não é uma garrafa, né? Eu nitidamente desenho muito bem. Essa garrafa, ela vai conter um fluido qualquer. Esse fluido vai fazer pressões em todos os pontos de contato dessa garrafa, ou seja, vai fazer pressão aqui, força nesses pontos, certo? E como reação, a garrafa também vai fazer uma força externa para dentro, para que esse líquido fique contido dentro dela. E dessa parte, a gente já pode entender um pouco do conceito de pressão. Pressão, a gente pode entender como uma força aplicada sobre uma determinada área, mas esse conceito fica um pouco abstrato quando a gente fala somente a partir das fórmulas. Então, vamos nos imaginar em uma situação. Se considere você dentro de uma piscina, estando aproximadamente a 10 metros de profundidade, como está nesse desenho aqui. Você estando a 10 metros de profundidade, mais ou menos, você vai haver uma quantidade de fluido em sua cabeça maior do que existe naturalmente, porque temos que entender que estamos sofrendo pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? São forças dos fluidos que eles vão fazer sobre nossos corpos. Porém, nós temos uma adaptação. Nós já nascemos adaptados a essa condição da nossa atmosfera, que é 1 atm. 1 atm é uma atmosfera, e que isso equivale a somente, aproximadamente, 100 mil pascais, que é a unidade de medida, nada mais nada menos do que a unidade de medida de pressão. Mas isso pode parecer muito, mas a gente é adaptado a isso, a gente tem essas adaptações. E na água, a cada 10 metros, não só na água, mas a cada 10 metros que a gente vai descendo, a gente vai aumentando essa pressão em 1 atm a mais, sem considerar a pressão atmosférica. Então, quando a gente está a 10 metros de água, a gente tem 1 atm de pressão atmosférica da água, quer dizer, de pressão atmosférica normal do ar, fora a pressão da água de mais 1 atm. Beleza, entendido tudo isso, mas qual é a relação da densidade com tudo isso? A relação da densidade é que quanto mais denso o fluido for, mais pressão ele vai exercer sobre nossos corpos. E como a gente pode perceber, nesse ponto aqui vai haver em todos os pontos de contato do nosso corpo pressão. Toda a área de contato da água vai haver pressão. Mas esses conceitos de pressão, como é que isso se liga ao princípio de Pascal? A partir dos vasos comunicantes. Sim, vasos comunicantes. Justamente observe essa prensa hidráulica. Isso é justamente um pequeno formato de uma prensa desenhada a formato bem básico, e que ela vai mostrar justamente o encontro desses vasos. Eles vão ter comunicações, e justamente o fluido ele vai tender a se entrar por meio desses pedaços e se nivelar dentro deles. E que a gente também tem que entender que, traçando uma reta no mesma profundidade, a gente vai ter a mesma pressão. Ou seja, eu posso dizer que o ponto A e o ponto B, eles têm a mesma pressão. Além disso, a gente tem que entender que como é que o princípio de Pascal vai se aplicar a partir desses vasos comunicantes. Simplesmente em que vamos entender que a partir de uma alteração de pressão em um ponto, qualquer que seja esse ponto do fluido, ele vai afetar todas as outras partes deste compartimento. Vem comigo. Veja bem, se existir alguém que estiver aqui em cima deste êmbolo, alguém vai fazer uma força aqui deste êmbolo sobre a determinada área que está aqui presente. Essa pressão ela vai
vai ser passada para todo esse fluido, para todo esse compartimento, que isso vai se refletir justamente nessa parte daqui, e vai haver uma multiplicação dessa força que a gente exerceu. O que isso vai nos permitir? Diversas coisas, como levantar um carro a partir de uma prensa hidráulica, levantar objetos que pesam toneladas a partir de um simples peso de, vamos dizer, 70 quilos, considerando também, além disso, uns 20 quilos com relação ao peso desse êmbolo. Ou seja, a gente consegue diversas aplicações práticas a partir desse princípio Pascal. E é isso, pessoal. Agradeço pela sua paciência em buscar aprender conteúdos. Isso é muito importante. Lhe agradeço pela sua visualização. Muito obrigado. Espero que todos tenham entendido. E fiquem com Deus. Valeu, falou, tamo junto.